queridos irmãos, sejam multiplicadas sobre a vida de todos. Amém. Uma boa noite para todos. E o Senhor Jesus possa conceder para nós uma noite de ensino maravilhosa. Quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha aqui ao vivo pelo Facebook de Irmã Denise, do irmão André, que ele já está conectando ali, né? Amém. Para ser possível essa transmissão acontecer. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, através do canal PR Antônio Lira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aproveite para dar o seu like, não é? E também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. A gente pede para dar o like justamente para que esse vídeo ganhe relevância e ele atinja mais pessoas, não é? O Facebook, o YouTube entende que mais pessoas precisam ver esse conteúdo porque gostaram, ok? Então, na aula passada, não é? Nós falamos ali, bem rapidamente, sobre as 3 chaves para se interpretar a Bíblia. Isso. Falamos sobre a interpretação literal, a interpretação figurada, a interpretação simbólica e a interpretação alegórica. Não é? E também nós iniciamos falando nas 3 barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. E aí a gente resolveu paralisar a aula e não entrar no livro, justamente porque muita gente faltou e a gente queria então que essas pessoas ouvissem aquilo que a gente ia transmitir. Então eu vou fazer o que hoje? Eu vou estar repetindo a parte final, não é? As 3 barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse, e em seguida nós vamos entrar no livro, vamos introduzir o livro e depois vamos direto para o capítulo 1, onde ali a gente vai estar estudando cada parte do capítulo 1. Tá bom, gente? Glória a Deus. Amém. Então, nós falamos na aula passada sobre as 3 barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um desafio para qualquer cristão. Nós sabemos que 99% dos cristãos não conseguem entender o livro do Apocalipse, tem dificuldade de entender o livro. E essa dificuldade se dá por causa dessas 3 barreiras que impedem as pessoas de entenderem esse livro. Durante muito tempo eu fiquei analisando esse livro e olhava para ele e queria saber do que ele tratava. É claro que a gente conseguia interpretar uma parte ou outra do livro, mas nunca o livro por inteiro. Eu consegui fazer uma exposição completa e passar exatamente aquilo que o livro quer mostrar. Muita coisa dentro do livro, ela é de difícil interpretação, porque a maioria daquele conteúdo que está no livro, ele está em todos os 65 livros da Bíblia. Então é necessário conhecer muito bem a sua Bíblia para trazer uma interpretação correta do livro. Amém. Tá certo? E eu queria aqui mostrar para vocês algumas pessoas que eram estudiosos da Bíblia, mas que essas pessoas tiveram dificuldade de entender o livro do Apocalipse. Tá certo? A primeira pessoa que teve dificuldade de interpretar o livro do Apocalipse e deixou isso registrado foi o Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi um grande teólogo. Nós sabemos que Lutero era versado tanto no grego quanto no hebraico. Eram pessoas que se debruçavam sobre a Bíblia durante muitos anos, sabe? E ele não entendeu o livro do Apocalipse. Eu sei disso porque ele falou mal do livro, não é? Quando a gente não compreende uma coisa, normalmente a gente fala mal. Não é? Quando a gente não entende, não compreende, ou está com o coração fechado para uma coisa, a gente normalmente fala mal. Porque é natural do ser humano fugir do problema. Agora, Deus me deu uma natureza diferente. Eu não fujo dos problemas, eu encaro. Sempre comigo foi assim. Sabe, minha vida desde pequeno, eu nunca fugi de uma situação, sempre procurei enfrentar. Claro que existem problemas que você não consegue resolver, mas no tocante ao que eu devo fazer para resolver, eu sempre procurei me concentrar nisso. Eu vou ver Martinho Lutero aqui, ele falando sobre o Apocalipse de uma forma bem grosseira. Ele falou o seguinte, falando do Apocalipse, ele disse: nele não se ensina, nem se reconhece a Cristo. Nele não se perceberia a inspiração do Espírito Santo. Olha o que Martinho Lutero disse. Agora, não é de estranhar, porque o livro do Apocalipse ele demonstra juízo. E Lutero começou a ter o entendimento de um Deus misericordioso. Ele começou a pregar a salvação pela fé apenas. E naquela época, naquele tempo, ele estava querendo desprender a igreja do domínio, não é? Vamos chamar de romanismo, que era o domínio do catolicismo romano no mundo. Então eu entendo perfeitamente a época que ele viveu.
Então, como o livro do Apocalipse trazia muitos juízos, ele estava querendo tirar ele do cano, juntamente com a carta de Tiago, com a carta aos Hebreus, com algumas cartas que realmente confrontavam o que ele ensinava. Eu aprendi o seguinte na minha jornada de interpretação: eu não devo alterar os textos da Bíblia. Se eu não entendo alguma coisa, eu cedo, eu aguardo o momento que eu vou entender. Mas sabe, de forma nenhuma eu devo adulterar as passagens da Bíblia. O que está escrito, está escrito. O que eu devo fazer é procurar harmonizar a interpretação com toda a Bíblia, não com versículos isolados. Mas Martinho Lutero, ele deu essa declaração, porque ele tinha vontade de tirar o Apocalipse da Bíblia. Justamente por não entender. Não foi apenas ele que tomou essa decisão, mas também outro reformador, chamado Ulrich Zwinglio. Zwinglio disse o seguinte: no Apocalipse não nos interessamos, ele falou, porque não é um livro bíblico. Tu já pensou? O Apocalipse não possui o sabor da boca ou da mente de João. Eu posso, se o quiser, rechaçar seus testemunhos. Então, assim, ele também não quis saber do Apocalipse, né? E falou: a gente não se interessa porque não é um livro bíblico. Tu já pensou um livro tão abençoado como o Apocalipse? Nós vamos estudar ele aqui e com certeza você vai ver, é um livro muito inspirado, muito abençoado. E esse homem aqui, Zwinglio, não entendia o livro, por isso que ele falou isso. Agora, teve outro reformador, e um dos maiores, né, que existem, que é João Calvino. João Calvino, ele na sua fala, ele foi bem honesto. Ele disse: o único livro da Bíblia que não entendi foi o Apocalipse. Foi bem claro. Ele já foi direto. É melhor você ser sincero, né? Isso. Rapaz, eu não entendo não. Mas realmente ele falou: rapaz, esse livro eu não entendo. Então eu gostei da postura do Calvino. Ele disse: cara, o único livro da Bíblia que eu não entendi foi o livro do Apocalipse. Então é muito importante a gente entender o momento que nós estamos vivendo hoje. Sim. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de multiplicação do conhecimento. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o conhecimento iria se multiplicar. Amém. E quando a gente lê o que Daniel escreveu, e quando Deus falou para ele: sela a profecia desse livro, porque muitos o esquadrinharão e procurarão entender e a ciência se multiplicar. Mas sela a profecia desse livro. Para Daniel, Deus mandou selar. Para João, ele falou o seguinte: ele falou: não seles as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Ele deu uma outra colocação, né? Vê que para João ele falou: não sela não, deixa aberto, porque o tempo está próximo. Então eu acredito que a interpretação bíblica ela tem crescido. Eu poderia aqui tratar da história da escatologia com vocês desde o início da igreja até agora, mas essa não é a proposta, tá certo? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que o ensino da escatologia ele veio crescendo com o tempo. Estudamos na semana passada sobre a interpretação alegórica, quantos se lembram? Amém. A interpretação alegórica traz outro sentido para o texto, né? Isso. Traz outro sentido para a interpretação. E a igreja, ela tomou a interpretação alegórica como modelo, como tipo de interpretação oficial para se interpretar a Bíblia, desde a época de Agostinho até a Reforma, até 1500 anos. Então a interpretação caiu nas trevas interpretativas, entende? A verdade literal desapareceu. Então veio a Reforma e os reformadores se debruçaram sobre outras doutrinas, como a eclesiologia, como sobre a Trindade, como, por exemplo, soteriologia, a doutrina da salvação, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então os reformadores, eles se debruçaram sobre essas doutrinas, e a escatologia ficou um pouco de lado, até que os irmãos Darby, no século XIX, eles começaram a ensinar as 7 dispensações, os 3 povos. Me parece que Deus ele foi trazendo então um conhecimento crescente, que agora nós estamos na melhor fase. Amém. Onde a gente está vendo, olhando para trás, vários tipos de interpretação que foi deixado para a gente dar continuidade. Então o livro do Apocalipse ele não é um livro difícil de se interpretar. A gente só precisa de um caminho certo para que a gente possa interpretar ele. E eu pretendo mostrar para vocês esse caminho aqui. Até aqui está tudo bem, gente? Amém. Então a gente viu que muita gente teve problema em interpretar o livro. E eu agora quero mostrar para vocês as 3 principais barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. A primeira é até assim absurda, né?
Eu vou dizer aqui, a primeira barreira é porque o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não parece nada essa declaração, né? Mas é muito certo, porque ele sendo o último livro da Bíblia, o que está nele, né, foi visto antes nos outros 65 livros. Tu está entendendo depende de você conhecer o que foi apresentado antes nos outros 65 livros. Já que ele é o último, ele é o desfecho, certo? De todo o conjunto. A Bíblia não é só o Apocalipse, são 66 livros. E o Apocalipse é o último livro. Então, para você interpretar o livro, você vai precisar conhecer profundamente o que aconteceu nos outros 65 livros. Como a gente vê muitos estudantes superficiais da Bíblia, eles vão entrar... Esse é um motivo só, tem outros, né? Eu estou dando só o primeiro. Então, a gente vê que as pessoas, quando chegam no livro, não sabem do que se trata. Mas o livro do Apocalipse, ele é a repetição de várias profecias que foram dadas antes. E não apenas as profecias são repetidas no livro, como também as ideias equivalentes, os símbolos, as figuras. Então, essas figuras, os símbolos, as ideias equivalentes já foram apresentadas nos outros 65 livros. E você precisa conhecer tudo isso para poder interpretar o livro. Entende? Amém. Se você entrar no Apocalipse agora e tentar entender ele a ferro e fogo, o que vai acontecer? Você vai muito bem até o capítulo 6. Vai muito bem, obrigado, até o 6, porque é simples. O capítulo 1, a introdução do livro, 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, assim, até ali você vai entender bem, né, as cartas às igrejas da Ásia. Agora, no capítulo 4 e 5, você até entende um pouco. Mas do 6 ao 18 é realmente onde as pessoas têm maior dificuldade. Onde as pessoas vão estar encontrando as dificuldades, tá certo? Então, se você tentar ler o Apocalipse sem saber o que aconteceu antes nos outros 65 livros, é mais ou menos como se você estivesse querendo entender um filme de 3 horas assistindo os 5 minutos finais. Quem é que vai entender um filme de 3 horas assistindo os 5 minutos finais? Para entender o filme tem que conhecer todo o contexto. Então, como que alguém quer entender o livro do Apocalipse sem conhecer o que aconteceu nos outros 65 livros? Isso é praticamente impossível de acontecer, tá certo? Então, você ia demandar muitos anos de estudo. Quem concorda comigo? Amém. Você conhecer tudo, as outras profecias, todos os símbolos, figuras, ideias equivalentes, expressões que estão no livro, para você conhecer tudo, interpretar tudo, tu tinha que conhecer muito a sua Bíblia. E isso demandaria décadas de estudo. Muitos anos de estudo. Então, para adiantar isso, eu desenvolvi 2 catálogos, não é? Já fiz todo o rastreamento de todos os símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes. Já rastreei toda a Bíblia e já coloquei todo esse conhecimento dentro de 2 catálogos. O primeiro catálogo é o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes. Nesse catálogo estão todos os símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes que se cumprem no livro do Apocalipse. Tá certo? No primeiro. No segundo catálogo, eu rastreei todas as profecias que se cumprem no livro e já coloquei também no segundo catálogo. Então, esses 2 catálogos somados, eles vão poupar anos de estudo. E você teria que se debruçar para poder conhecer, não é, toda a sua Bíblia para poder interpretar o livro. Os catálogos foram colocados ali, versículo por versículo, de forma sequencial, onde você vai encontrar ali todos os símbolos, figuras, expressões, ideias equivalentes e profecias que se cumprem no livro. Vão te poupar anos de estudo. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Porque não teria saída, você ia ter que estudar a sua Bíblia, não é? Mas eu já coloquei tudo mastigado nos catálogos para te ajudar. Então, a primeira barreira que impede as pessoas de entender o livro é justamente a falta de conhecimento do que aconteceu nos outros 65 livros. Até aqui tudo bem? Amém. A segunda barreira que impede as pessoas de entender o livro do Apocalipse é uma falta de uma visão judaica interpretativa das profecias. Sabe? Porque o livro do Apocalipse, ele é um livro bastante judaico. Vou te dizer por quê. Olha, se você for olhar a sua Bíblia de uma forma geral,
A tua Bíblia, ela foi escrita por 40 autores diferentes. Quantos autores? 40 autores diferentes. Desses 40 autores, aproximadamente, 39 autores eram judeus. 39, apenas um não era judeu. Lucas, o médico amado, era grego. Então imagina aí que a Bíblia foi escrita por judeus e debaixo de uma mentalidade judaica. A Bíblia foi escrita assim, por judeus e debaixo de uma mentalidade judaica. E o livro do Apocalipse, para quem não sabe, ele repete muito, André, as profecias do Antigo Testamento. Nele existem 245 citações ou alusões ao Antigo Testamento. É muita coisa, né? 245, Zé Carlos. Ele repete 20 dos 39 livros do Antigo Testamento. É muito livro. Zacarias, Daniel, Jeremias, Isaías, Malaquias, Sofonias, 1 Crônicas, sabe? Ele repete Levítico, Êxodo. Então ele repete muitos livros do Antigo Testamento, faz citações. Eu costumo dizer que é difícil você olhar para um livro e não ver uma citação do Antigo Testamento nele. Praticamente era impossível João andar escrevendo o livro sem citar o Apocalipse, porque estava ensopado das profecias do Antigo Testamento, ele estava encharcado nele mesmo com essas profecias, ele só pensava nisso. Então é impossível dele andar um pouco sem citar o Antigo Testamento. Então o livro do Apocalipse é o seguinte: ele escreveu, foi escrito em grego, mas o autor pensava como judeu. Quem pode trazer para você uma visão mais profunda disso é o William Barclay. O William Barclay foi um dos maiores teólogos do nosso tempo, não é? Ele, no livro dele, o Apocalipse, ele cita exatamente essa questão, a quantidade de profecias que o livro carrega. Então, como você vai entender um livro desse se você não tiver uma visão judaica interpretativa das profecias? Vai ser preciso enxergar um pouco como João via. João era judeu ou não? Sim, era judeu. João era judeu, cara. Então ele escreveu um livro ali, o livro do Apocalipse, justamente para mostrar o cumprimento das profecias para os judeus. O livro do Apocalipse, ele tem esse escopo. Agora, pouca gente sabe disso. Está lendo o livro, mas não consegue perceber. Mas você vai estudar o livro aqui comigo, quem tiver a chance, né? Você vai ver que é realmente uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Então você vai precisar de uma mentalidade judaica para poder interpretar bem o livro. Até aqui tudo tranquilo, né? Amém. Beleza? Então como que eu vou fornecer para você essa mentalidade judaica? Bom, eu criei 3 chaves interpretativas para você poder entender o livro. A primeira chave é a chave dos 3 povos que nós já falamos aqui. Na verdade, essa eu não criei. Essa já existia. É a chave dos 3 povos, tá certo? A segunda chave que a gente vai usar no livro é a chave da prioridade profética. E a terceira chave é a chave judaica das eras. Ué? Então, assim, essas 3 chaves, elas são importantíssimas para que você possa interpretar o livro. Ok? Então, quando chegar a hora, eu estarei falando sobre essas chaves. Tranquilo? Amém. Porque hoje eu quero entrar no livro. Se eu falar das chaves, eu não vou entrar. Não é? Então, eu vou falar na hora oportuna sobre cada chave. Até aqui tudo bem, não é? Amém. Então, a primeira barreira é a falta de conhecimento do que aconteceu nos outros 65 livros. A segunda barreira é a falta de uma visão judaica interpretativa das profecias. E a terceira barreira, nós falamos aqui, não é? Na semana passada, é justamente os parênteses do livro. O livro do Apocalipse, ele possui parênteses. E você sabe que parênteses, quando alguém está fazendo uma leitura, é uma grande complicação, dependendo do tamanho dele. Sabe? Normalmente, quando a gente está lendo um texto, as pessoas usam parênteses para explicar algo que foi dito. Uma ideia, uma citação, uma expressão. Normalmente é assim. No livro do Apocalipse é diferente. É usado para explicar algo que foi dito, sim, mas também algo que será dito ainda. Interessante, né? O livro também contém saltos e antecipações.
Amém. Olha, é complicado, não, cara? É muito estudo. É muito estudo. Ele possui saltos e antecipações. Vou dar um exemplo para você. Quando você está lendo o livro e você está na série de juízos chamadas Trombetas, no capítulo 14 do livro, no versículo 1, quando você abrir lá, você vai ter uma visão. Quando você abrir o capítulo 14, você vai ter uma visão. Vamos abrir lá? Já que a gente vai estudar Apocalipse 14. Abra lá, por favor. Chegaram aí, meus irmãos, olha. Amém. Apocalipse 14. 14. É. Pai do Senhor. Senhor. Mas eu... 14:1. 14:1. É. Tudo bem, meu irmão? A paz do Senhor. 14:1. Nós estamos falando sobre as 3 barreiras que impedem as pessoas de entender o livro do Apocalipse. Nós já falamos aqui sobre a primeira barreira, a falta de conhecimento do que aconteceu nos outros 65 livros. Para interpretar o livro, você precisa conhecer o que aconteceu nos outros 65. Ele é o último livro, não tem como entender o que aconteceu só lendo ele. Você precisa conhecer o que aconteceu nos outros 65 livros, é a primeira barreira. E a segunda barreira é a falta de uma visão judaica interpretativa das profecias, já que o livro do Apocalipse é bastante judaico. Ele repete muitas profecias do Antigo Testamento. Na verdade, nele existem 245 citações, né, do Antigo Testamento nele. Então você precisa pensar um pouco como judeu, tá certo? Para poder interpretar o livro dentro de uma visão judaica, tendo a mesma visão que João tinha. Tá certo? João era um conhecedor profundo das profecias. É a segunda barreira. E a terceira, a gente está falando agora, que são os parênteses do livro do Apocalipse. Os parênteses, o livro do Apocalipse, ele possui 9 parênteses no total. Esses parênteses, eles dificultam. Até mesmo numa leitura casual, quando você se depara com um parêntese, se ele é longo demais, você acaba perdendo o que o autor estava dizendo. É ou não é assim? Quando você olha um parêntese, você se perde, o que ele estava dizendo. Agora, imagina o livro do Apocalipse, que os parênteses são longos. Um capítulo, tem parênteses que ocupa 4 capítulos. É um desafio, não é? Para qualquer intérprete. E ele não apenas, que o parênteses que a gente usa normalmente é para explicar aquilo que foi dito, não é assim? Às vezes uma frase, às vezes uma citação, às vezes um pensamento, uma palavra. Mas no livro do Apocalipse, ele não apenas é usado para explicar algo que foi dito, ele também explica algo que será dito ainda. E ele possui saltos e antecipações de coisas que ainda não aconteceram na cronologia natural do livro. Tá certo? Então, são fatores que dificultam, não é? E eu quero mostrar uma antecipação, por isso que eu pedi a eles para abrir no versículo 14. Eu fiz esse resumo rápido, para vocês seguirem com a gente sabendo de tudo, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 14, versículo 1. Quem pode ler para mim? Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Tá vendo? Então a gente vê 144.000 judeus em pé no monte Sião. Já vou dar o primeiro ouro para vocês. Monte Sião, Sião é o mesmo que Jerusalém. Tá bom? Então, quando você se deparar com a expressão Sião, Monte Sião, se refere a Jerusalém. Até aqui tudo bem? Amém. Então, os 144.000 estão aparecendo aonde? Em Jerusalém. Agora, eles estão junto com quem? Com Jesus em posição de vitória. Eles aparecem junto com Jesus em posição de vitória. De vitória. E isso ainda não aconteceu na cronologia do livro. Porque Jesus só volta no capítulo 19. Tá vendo? Ele antecipou um acontecimento para mostrar uma comemoração. Tipo assim, independentemente do que está acontecendo no capítulo 12 e 13, que é a perseguição de Satanás, do anticristo, do falso profeta, independentemente do que está acontecendo, o livro está mostrando, está tudo bem,
com aqueles que são salvos. É mais ou menos jogando na cara. O livro do Apocalipse, ele tem essa trama, sabe? Ele possui comemorações. De uma hora para outra, os 24 anciãos comemoram. O reino do mundo já passou para o Senhor, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já leu. Ele antecipa muitas coisas que ainda não aconteceram na cronologia do livro. Mas para o profeta é tão certo aquilo que ele está comemorando antecipadamente. Amém. É tremendo isso, não é? A gente vê isso acontecendo no livro com muita frequência. Então o livro do Apocalipse, ele possui 9 parênteses. Quantos? 9 parênteses. Os capítulos 7, capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18. São 9 parênteses no total. Então esses parênteses são um verdadeiro desafio por 2 motivos. O primeiro motivo é o conteúdo dos parênteses. O conteúdo que tem no parênteses não é do conhecimento da maioria dos leitores do nosso tempo. As pessoas não conhecem as profecias. Pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aqui ele está se referindo a quando Jesus viu com a igreja, né? Aí ele já está falando já no final da tribulação, mostrando a vitória dos 144 mil que são judeus. Sim, ele está esfregando na cara que os judeus, apesar de serem perseguidos no capítulo 12 e 13, a gente vai estudar capítulo por capítulo. Então assim, aí ele está só comemorando, tipo assim, se levantou Satanás no 12, se levantou a besta e o anticristo no 13 para perseguir os santos, mas não adianta, eles são vitoriosos. É mais ou menos isso. O livro do Apocalipse, ele possui essa trama. Quando a gente for estudar, a gente vai parar nessas passagens aí para explicar melhor. São 9 parênteses no total do livro do Apocalipse, tá certo? Agora, esses 9 parênteses, eles oferecem para a gente dois grandes problemas. Primeiro problema é que a maioria dos leitores de hoje não estão familiarizados com o conteúdo que está sendo exposto ali. Porque os parênteses do livro estão nos capítulos do 6 até o capítulo 18. Na verdade, compreendidos, é melhor dizer, entre o capítulo 6 e o 19, é melhor, né? Estão compreendidos entre o capítulo 6 e o 19. E esse conteúdo ali, 70% dele, são as profecias que foram dadas antes. Então, os leitores não estão familiarizados com essas profecias. Então, para João, quando ele está escrevendo, para ele, todo mundo sabia daquilo ali. Tu tá entendendo? Para ele todo mundo sabia, porque o pessoal do tempo de João só lia o Antigo Testamento. Só lia o Antigo Testamento porque não havia um novo compilado ainda. O Novo Testamento só foi compilado em 397. E João escreveu o Apocalipse entre 92 e 96. Entende, gente? Então, assim, não havia ainda o Novo Testamento como a gente tem hoje. As pessoas liam essas cartas nas igrejas, mas não era compilado, sabe? Como tipo uma autoridade. Hoje a gente sabe que o Novo Testamento ele tem uma autoridade, mas antigamente essas cartas circulavam. Muitas até foram perdidas. Entende? Então eles se debruçavam muito sobre as profecias do Antigo Testamento. Então numa igreja, normalmente se lia muito o Antigo Testamento. Então eles conheciam muito as profecias, entende? Nas nossas igrejas não é assim. Porque hoje a gente estuda muitas doutrinas do Novo Testamento. Mas isso, naquela época os cristãos se debruçavam muito sobre o Antigo Testamento. Quer que eu prove? Eu vou provar aqui rapidinho para não sair muito. Presta atenção no que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Quando ele fala assim, que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Foi visto por Pedro, depois ele vai falar alguns apóstolos segundo as Escrituras. Ele cita as Escrituras, porque era o que ele se debruçava. Observe que quando Paulo está no final da vida, ele fala assim, traga-me a capa que deixei em Troade, os livros, principalmente os pergaminhos. Isso. Falando para trazer o Antigo Testamento para ele analisar. Então ele se debruçava sobre o Antigo Testamento, e os cristãos daquela época também. Então eles conheciam muito as profecias
Daniel, Zacarias, Ezequiel, Jeremias, Joel, Obadias, Sofonias. Eles liam muito os profetas. Então, quando João escreveu o Apocalipse, para João, os seus leitores estavam careca de saber daquilo ali. Por isso que ele sai citando, dando saltos, antecipações, porque para ele, os seus leitores já sabem daquilo ali. Agora, os anos se passaram e a igreja não se debruça sobre as profecias. Olha o problema. Tu entende? Os anos se passaram. Para João, aquilo ali, como uma pessoa lia, ele já ia identificar quem é a mulher de Apocalipse 12, ele já ia identificar quem é a grande meretriz. Para eles não era novidade. Como passava de geração para geração, hoje certamente era para ter um conhecimento também dessa mas não tem, porque não se estuda. Olha, nós estamos aqui hoje, que dia é hoje? Quarta-feira, estudando o livro do Apocalipse. Pergunto, quantas pessoas estão fazendo isso agora? É muito difícil isso estar acontecendo. Então as pessoas não conhecem as profecias. Então esse é um fator que dificulta nos parênteses, porque as pessoas não conhecem o que está ali. O outro problema é que as pessoas se perdem. Se perde por quê? Deixa eu dizer a você, se o parêntese é longo, como eu falei, contendo 3, 4, 5 linhas, quando você volta a ler o que estava escrito ali, quando você volta para a leitura de novo, para a conclusão do autor, você acaba se esquecendo aquilo que ele estava querendo dizer antes, não é assim? Pronto. Isso, 4 ou 5 linhas. Agora imagina o Apocalipse, que não apenas explica o que foi dito, mas explica o que será dito, dá saltos e antecipações. Com um agravante, o conteúdo a maioria não conhece. Outro agravante, muitos símbolos, figuras, expressões, ideias equivalentes que as pessoas não conhecem. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o livro do Apocalipse, não é? Então, são 3 barreiras no total. Os parênteses, então, eles são uma barreira enorme. Impede as pessoas de entenderem o livro. É ou não é? Um outro problema também muito comum é que quando você está lendo o Apocalipse, por exemplo, vamos pensar aqui. Quando você está lendo até o 5 é tranquilo, né? Quando chega no 6, abre-se 6 selos, não é assim? 6 selos são abertos no 6. O certo era o 7º selo está logo no 7, mas não é assim. Abre 6 selos no 6, o 7 é um parêntese, aí o próximo selo só é aberto no capítulo 8. Certo? O próximo selo só é aberto no capítulo 8. Aí, o capítulo 8, porque dentro dos selos estão as trombetas. Beleza? Dentro do último selo que é aberto estão as trombetas. O último selo, então, ele chama as outras trombetas, as 7 trombetas para acontecer. Na última trombeta estão as taças. Entende? Parece que o último juízo de um chama o outro, ou aciona o outro. Tipo um jogo de dominó, quando você derruba a primeira peça e ela vai desencadeando. As séries de juízos, elas são em sequência. Mas as sequências são interrompidas pelos parênteses. Entende? Então, parênteses longo faz com que a pessoa se perca, porque estava seguindo a série de juízos, não é assim? Então, no capítulo 6, 6 selos são abertos. Aí, no 7, é um parêntese. O próximo selo, o último, o 7º, só é aberto no capítulo 8. Aí, assim que ele é aberto, destrava as trombetas. Os anjos começam a tocar as trombetas. Então, as 6 trombetas são tocadas no capítulo 8 e 9. Certo? 6 são tocadas nos capítulos 8 e 9. Aí, a 7ª trombeta não é tocada no capítulo 10. O 10 é um parêntese. O 11 também. Já são 2 parênteses, tá vendo? Já são 2 parênteses. A próxima trombeta, a 7ª, só é tocada no capítulo 11, no versículo 15. E seus efeitos só são vistos no capítulo 15, ó. Distância. Olha a distância. Porque os capítulos 12, 13, 14 são parênteses. 16 são as séries de juízo. Chamada taças, né? As 7 taças. As 7 taças são derramadas só num capítulo só, no 16. Aí o 17 e o 18 são parênteses. Observe então que essa dificuldade toda, porque a sequência de juízo é interrompida, faz com que as pessoas se percam. Se percam porque não estão familiarizadas e também porque os parênteses são longos demais.
Tá certo? Então, qual foi a solução que eu encontrei? É separar as trombetas, os selos e as taças, que são os juízos, dos parênteses. Então, já fiz essa separação, certo? Eu fiz na versão revista e atualizada, e só na leitura você já sente a diferença. Fica mais maneiro. Fica mais maneiro, que você já pega direto os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Só na leitura você já vê, e os parênteses a gente vai estudar separadamente, certo? Então a gente usa essa técnica para poder ensinar o livro do 6 até o 18. A gente vai estar usando essa técnica aqui com vocês. Amém. Beleza? Na hora, eu estou só passando as coisas, mas isso tudo vai ser repetido. Mas eu sei que vocês estão entendendo muito bem a dificuldade e a gravidade que existe. Eu estou colocando logo as dificuldades para depois eu colocar as facilidades, tá bom? Para você não se assustar. Okay. Mas é exatamente isso que a gente tem quando vai interpretar o livro do Apocalipse, esses desafios. E para cada um deles, não é? O Senhor me iluminou para encontrar uma solução. Amém. Graças a Deus, não é? Então a gente vai estar agora introduzindo o livro do Apocalipse. Tudo bem, gente? Amém. Amém. Então eu quero aqui agora falar um pouco sobre o autor do livro. Bom, o autor do Apocalipse, né? O autor do Apocalipse é o apóstolo João. Tá certo? Então muita gente discorda disso. Sabia disso, varão? Não. Pelo estilo. Né? O estilo do Evangelho de João é um estilo mais polido. Certo? É mais polido, é mais didático, é um grego mais refinado. Agora o estilo do Apocalipse é um grego mais rude. Tá certo? O autor, né, do Apocalipse, me parece que ele é um cara mais, como é que se diz? Ele não se incomoda muito em até criar palavras para poder afirmar uma verdade que ele conhece. Mas eu creio que é João, porque alguns pais da igreja disseram que era João. Possa ser que João, ao longo das épocas, mudou o seu estilo. Porque entre o Evangelho de João e o Apocalipse existem décadas que separam um do outro. Amém. Entende? Então, possa ser que ele tenha mudado o seu estilo. Eu prefiro confiar muito mais naquilo que os pais da igreja disseram. Amém. Então, alguns pais da igreja, eles confirmaram que foi João que escreveu. Deixa eu dizer a vocês como que ele foi escrito, não é? João estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha prisão, certo? Era uma ilha prisão, e Domiciano, o imperador, na época, Domiciano resolveu prender os astrólogos, os magos, os adivinhos, os encantadores e profeta, fazia parte dessa classe. Tá certo? João, como profeta, então, ele foi preso por anunciar a palavra de Deus. Ele diz isso no capítulo 1. Então ele foi jogado nessa ilha. Acredita-se que João tinha em média aí 100 anos de idade. Então João já era um senhor de idade quando ele foi jogado em Patmos. Não é? Até acredita que João era o duro de matar, né? Era duro de matar por quê? Tentaram matar João várias vezes, né? Jogaram ele no pináculo do templo, onde ele quebrou todos os ossos do corpo. Ficou cambeta, mas não morreu. Não é? Jogaram João dentro de um pote de azeite fervendo, e o azeite congelou. Tá, glória. Tá certo? Inclusive, né, entre os discípulos, foi dito que aquele apóstolo não ia morrer, né? Pastor, isso aí está escrito aonde? Isso é história. Não é Bíblia, não. Isso é história. São relatos extra-bíblicos, né, que a gente tem sobre a vida de João. Então, acredita-se que os discípulos diziam até que ele não ia morrer, né? Você lê isso em João, quando falava, e quanto a este? Aí Jesus falou assim, se eu quiser que ele viva até que eu venha, que te importa? Você lembra? Já demonstrando que ele ia viver muito. Então ele foi o último apóstolo a morrer, João, né? Então ele morreu com 100 anos de idade aproximadamente. Foi no final da vida que ele foi jogado então na ilha de Patmos. E ao chegar nessa ilha então, ele foi levado a fazer trabalho forçado. Não era uma prisão de 5 estrelas como é hoje. Entra a geladeira, entra a comida, tem visita íntima. A prisão antigamente era terrível, era um lugar frio, úmido. Eles não tinham roupas, era uma mesma roupa para sempre. Eles usavam, imagina aí, você usar a mesma roupa para sempre.
e você está ali naquela situação comendo o pior tipo de comida, o tratamento era o pior possível. Então João não se revoltou com isso. Percebe que ele não está nem ligando para o mundo. O que fazia ele suportar aquilo era a visão que ele tinha do futuro. Oh, glória. Glória a Deus. Essas profecias estavam dentro dele, borbulhando. Ele amava isso. Quando a revelação foi dada a ele, foi algo muito fantástico. No final do livro a gente vai falar sobre essa revelação como um todo, né, lá no capítulo 22, porque ele não se contém e se joga nos pés do anjo. Porque ninguém viu o que esse cara viu. Cara, ele viu muita coisa. Ele viu mais que os outros profetas. A visão de João foi uma visão muito intensa. E ele se jogou nos pés do anjo. O anjo falou: levanta, rapaz. Adora a Deus. Eu sou conservo teu. Então a gente nota que João, então, ele foi jogado em Patmos. E a ilha de Patmos fica a 64 quilômetros do mar Egeu. Ela tem 7 quilômetros de largura por 14 de comprimento. E ela é uma ilha que tem muitas cavernas. É bem possível, né, que se você for lá e visitar as cavernas, você olhar uma caverna que João estava lá. É Grécia, né? Na Grécia? A ilha de Patmos fica na Turquia. É Turquia. 64 quilômetros do mar Egeu ali. Certo? Aí ele estava preso ali por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então, quando o Domiciano morreu, Nerva, era o imperador mais light, né, mandou soltar João da ilha. Foi onde ele saiu e trouxe o Apocalipse para o mundo, para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Então, eu tenho alguns relatos de alguns pais da igreja que fala que foi João que escreveu o Apocalipse, que João teve em Patmos, preso. Sabe? Então, o que confirma que foi João mesmo que escreveu. Independentemente do que as pessoas dizem, eu acredito que foi João. Quem acredita aí? Amém. Eu acredito que foi João. Eu estou indo bem esmiuçado, justamente para você entender bem, né? Então, Eusébio disse o seguinte: Eusébio é um dos pais da igreja. Ele disse: o apóstolo evangelista João relatou essas coisas às igrejas, falando do Apocalipse, uma vez que teve retornado do seu ostracismo na ilha de Patmos, depois da morte de Domiciano. Então confirma com a história, né? Tertuliano, também outro pai da igreja, ele diz: o apóstolo João foi condenado a morar nessa ilha. Aí Orígenes também diz: o imperador romano, conforme nos diz a tradição, ordenou a João sofrer prisão na ilha de Patmos. Outro cara dizendo, né? Por ter dado testemunho do nosso Senhor. O outro também que testemunhou da mesma forma foi Clemente de Alexandria. Ele disse: ao morrer o tirano, se referindo a Domiciano, ele disse: João retornou a Éfeso da ilha de Patmos. Então, assim, eu creio que foi João que escreveu o livro do Apocalipse. Quem crê aí? Amém.